estudar bastante o livro de Hebreus. Pedro, quando ele escreve a sua segunda carta, ele diz que o apóstolo Paulo, muitas vezes, ele escreve de uma maneira muito erudita, podemos assim dizer, e às vezes de difícil compreensão. Mas quando nós abrimos então essa carta aos Hebreus, nós começamos a compreender muitas coisas, não somente da antiga aliança, mas também muitos aspectos abordados nas cartas paulinas. Isso vai como descortinando a nossa mente, e à medida que isso é revelado diante de nós, a nossa fé recebe uma porção de ânimo. É muito importante isso. Hebreus, ele vai nos ensinar e vai nos abrir o entendimento para muitos eventos que são aparentemente confusos, colocados desde o Gênesis em todas as Escrituras Sagradas. E aqui nós estamos diante de 2 versículos. Nós leremos esses 2 versículos, discorreremos sobre eles e também utilizaremos outras passagens também, as quais às vezes nós não iremos nem abrir as nossas Bíblias para ganhar um pouquinho de tempo, posto que o tema que eu queria falar com os irmãos aqui hoje é um tema inesgotável e nós demandaríamos muito tempo para falar sobre tudo, mas de uma forma sucinta, porém não menos clara, nós queremos aqui trazer à baila a discussão de um tema muito importante. Quando o escritor da carta aos Hebreus escreve então, aí no capítulo 2, nos versos 14 e 15, pela nossa tradução Nova Versão Internacional, que talvez é que você já esteja usando também, diz assim, ó: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E no verso 15, é capítulo 2, verso 14 e 15. No início é o capítulo 4, mas é o capítulo 2. Os irmãos, alguns aqui, depois entenderam a minha... Beleza? Muito bem. Então ele diz, olha, verso 14, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Irmãos, irmãs, muitas coisas nos trazem a essa igreja. Quem sabe um lar para ser restaurado. Cada um de nós, quando nos aproximamos do Senhor, temos as nossas demandas particulares. Casado da mesma forma, se você já está na terceira idade, da mesma forma, porque esse tema ele acomete a todos. Nós vivemos um momento em que um evento mudou toda a rotina do planeta. E quando a ciência achava que as pessoas eram mais suscetíveis, seriam as idosas, esse fato começou a ocorrer entre os jovens também. Quantos entendem o que estou falando? Levanta a sua mão. Estou me referindo à Covid-19. Ela agora já não representa mais um risco somente para as pessoas da terceira idade ou com comorbidades. Ela também tem alcançado, infelizmente, jovens, atletas, pessoas sem comorbidades. E algumas dessas pessoas têm sucumbido diante dessa enfermidade e ido a isso aqui, que é a última palavra desse verso 15, a morte. E para nós como pastores, não é tão agradável
subir ao púlpito para falar sobre morte. É uma palavra que muitas vezes não nos interessa tanto, porque nós queremos vida, isso é óbvio, é tranquilo e é perfeitamente compreensível. Nós queremos celebração, nós queremos alegria, nós queremos vitória. Mas de vez em quando nos deparamos com esse personagem, a morte. E quando nós nos deparamos com esse personagem, a morte, nós muitas vezes entramos num processo de confusão. Mas justamente eu e você, que cremos em Deus, cremos a palavra, justamente em nós é que não deveria causar nenhuma confusão. E nós vamos discorrer sobre isso aqui. A morte é um evento que pode alcançar a mim e a você. Eu espero que me alcance depois de eu ver os meus bisnetos, irmãos. Em nome de Jesus. Espero que você viva muito também. Mas perceba uma coisa, nós precisamos entender isso. Porque a morte é um evento tão cruel que Salomão diz que o homem se equipara ao cão na morte. Olha que coisa terrível. Entende, irmãos? Eu não estou aqui para trazer pesar para você, nem tristeza, mas para falar sobre um evento que foi muito discorrido desde o Gênesis até o Apocalipse. E que muitas vezes nós, crentes em Deus, entramos em confusão, porque são tantas coisas que o mundo fala sobre esse evento. Por exemplo, o filme Ghost, do outro lado da vida. Quando assistiram aí, levanta a mão aí, só para mim saber quem são os pecadores dessa igreja. Não, irmãos, longe disso, brincadeira. Mas o que mostra ali aquele filme, o do outro lado da vida? Mostra um homem bonito, Patrick Swayze, com Demi Moore. Olha que casal. E aquela relação, aquela comunicação entre o mundo visível e o mundo invisível. E nós vamos ver pela Bíblia que, embora aquilo toque as emoções das pessoas, mas não encontra fundamento bíblico para isso. E tantas outras coisas, as próprias novelas e assim por diante. De tal forma que a morte, muitas vezes, ela tem ganhado um destaque no mundo artístico, porque ela mexe com as emoções. Mas nada melhor do que eu e você, como crentes no Senhor, abrirmos as Escrituras e discorrer um pouquinho sobre esse tema, e chega a um ponto que, na verdade, nós não sejamos atingidos por isso aqui, ó. Que estiveram o quê? Ele termina o verso 15. Durante muito tempo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O meu propósito nessa noite com vocês é mostrar para vocês que a morte, embora seja um evento extremamente traumático, mas ele é um processo natural e que, conforme a própria Cíntia cantou aqui, Deus pegou aquela morte que significava algo terrível para o homem, mas a Bíblia diz que na morte o diabo é derrotado, e nós vamos aprender isso aqui. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que nós temos aqui que compreender para que cheguemos à conclusão, uma conclusão positiva de que Deus pegou aquilo que era terrível e transformou positivamente para o homem, é entender uma coisa chamada a lógica de Deus, o logos de Deus. Prestem atenção numa coisa, vamos acompanhando comigo, e nós não vamos abrir algumas passagens aqui para ganharmos tempo, mas no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, a Bíblia diz que Deus formou o homem e colocou o homem e deu a ele uma ordem. E é muito importante que eu e você abramos a nossa Bíblia agora em Gênesis, no capítulo 1, no verso 28,
para nós entendermos onde é que começa toda essa problemática. Porque nada melhor para se definir algo do que trabalhar na gênese, na genética, onde gerou, onde começou tudo isso. Muitas vezes nós aprendemos a tratar as coisas nos seus efeitos, mas é importante que a gente vá no início. No capítulo 1 de Gênesis, no capítulo 1, no verso 28, a Bíblia diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Preste atenção numa coisa, irmãos, vamos pensar aqui comigo, como igreja, nessa noite. O verso 28, a Bíblia diz: e Deus os abençoou. A primeira coisa que Deus fez comigo e com você, quando Ele nos cria, é nos abençoar. Quantos entendem o que eu estou falando? A tal ponto de o apóstolo Paulo dizer em Efésios capítulo 1, no versículo 3, diz assim: bem-aventurado, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. A nossa origem é uma origem de bênção. A natureza humana, a criação humana, ela vem pelas mãos de Deus, é formada por Deus e recebe uma palavra de Deus. Posso ouvir um amém? De tal maneira que a sua origem, a minha genética, a primeira coisa que nós ouvimos na nossa mente, aqui no nosso ouvido, se é que nós podemos representar assim, foi uma palavra de bênção. Bênção. A Bíblia diz: e Deus. Mas, queridos, mais adiante nós veremos que nem sempre nós reconhecemos as bênçãos que temos recebido. Nem sempre somos gratos ao Senhor. Muitas vezes os nossos olhos estão muito mais focados naquilo que nós não temos e esquecemos aquilo que temos. A humanidade vinha numa velocidade terrível. Progresso, produção, ciência, divertimento, futebol. E tudo isso tirava do homem, do ser humano, de uma maneira em geral, a sua oportunidade de comunhão com Deus. E eu não quero aqui espiritualizar a Covid-19, mas de alguma forma, a humanidade nunca teve tanto tempo quanto teve nesses últimos tempos, de orar a Deus e ler a Bíblia. Posso ouvir um amém? Esse é um fato. A Bíblia diz isso: e Deus os abençoou, e quando Deus abençoa, Ele dá uma palavra para o homem. Olha só. Diz assim: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então veja bem, uma das coisas que Deus disse, Deus lhes disse: sejam o quê? Férteis e multipliquem-se. Ou seja, Deus falou assim: olha, vocês vão viver em comunidades, vocês vão viver olhando para o seu semelhante, vocês vão viver na perspectiva de que não são o centro do mundo, mas existe uma grande quantidade de pessoas do seu lado. E essa velocidade que o mundo vinha correndo fazia de nós pessoas muito voltadas para os nossos próprios interesses. E agora nós estamos aí, nessa situação. Uma outra coisa que Deus falou, olha, vocês vão, diz, frutifiquem, sejam férteis, né, e multipliquem, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E aqui nós entramos num ponto fundamental.
Eu quero que você olhe com bastante atenção para o que eu estou falando para você nesse momento. Aqui, Deus está estabelecendo para mim e para você uma coisa chamada governo. Quando nós lemos o livro de Êxodo, se não me engano, no capítulo 6, no verso 10, por aí, Deus fala através de Moisés, fala assim, ó, esse povo até agora só me conheceu por Deus, mas não me conheceu como pelo Senhor. Quando Moisés pergunta a Deus como é que ele ia identificar quem mandou ele tirar o povo do Egito, Deus fala assim, ó, diga assim que o eu sou te mandou. O propósito de Deus para mim e para você é para que nós governássemos. Quantos entendem isso aí? Governar sobre tudo. Mas queridos, olha que coisa tão terrível, que às vezes eu e você estamos, ao invés de governar sobre as plantas, nós estamos escravizados por uma plantinha chamada maconha. As menores coisas, olha só que coisa, Deus fala, olha, domine sobre todos os animais. De repente chega lá a serpente, e essa serpente domina sobre a mulher. A Bíblia diz no Salmo 115, no versículo 19, porque ele diz, os céus são do Senhor, mas a terra eu dou para vocês. E nós perdemos o controle. Nós perdemos tanto o controle que em Romanos, no capítulo 3, no verso 12, a Bíblia diz que nós nos tornamos inúteis. Inúteis! Irmão, isso é muito forte para mim. Me perdoa às vezes falar um pouco alto, pastor. Isso é muito forte. Você já foi chamado de inútil por alguém? Agora preste atenção. Quando eu não exerço o meu papel, o propósito de Deus para a minha vida, eu me torno uma pessoa inútil. E há um rockinho dos anos 80, que eles cantavam assim, ó, inúteis, a gente somos inúteis. Quantos lembram desse rockinho aí? Tem muito pecador aí nessa igreja. Irmãos, aqui começa a melecar, porque nós não entendemos o propósito de Deus. E aí nós relativizamos o propósito de Deus, porque afinal de contas, as pessoas muitas vezes que são colocadas sobre nós, nossos líderes, nossos patrões, nossos pais, não cumprem os propósitos deles, e aquilo passa a ser para nós um pretexto para que nós também não os obedeçamos. E a Bíblia diz assim, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Por quê? E ele explica, porque ele não pode trair a si mesmo. Quando nós traímos, na verdade, irmãos, o envergonhado somos nós. Nós invertimos essa lógica, pastor. Nós invertemos ela. Olha nas relações conjugais. Quando a esposa trai o marido, ou o marido trai a esposa, na verdade, quem leva adjetivo pejorativo é o traído. Porque é isso, irmãos, isso nasceu no Gênesis. Aqui que o negócio melou. Nós perdemos o sentido de propósito de Deus, e portanto nós nos tornamos pessoas inúteis. Entendem? Quantos entendem o que estou falando? Aqui começa tudo, queridos. A Bíblia, diante disso aí, nos mostra que o homem foi enganado pela serpente. A Bíblia diz que o homem buscava
paladar. Vendo a mulher que a árvore era boa para si comer. A Bíblia, o diabo vendeu isso para o ser humano. Olha, você vai comer uma comida boa, agradável aos olhos. Você vai contemplar a beleza. E desejável para dar o quê? Entendimento. Você vai ter ciência. O diabo oferece isso. E o homem, o que é que ele recebe do diabo? A morte. No mundo natural, nós temos o código do consumidor. Então, se você compra algo e não vem de acordo, você pode não somente devolver o que você comprou, mas processar aquele que te vendeu. Só que no mundo espiritual as coisas não funcionam assim. Não funcionam. Sabe, igreja, nós precisamos de vez em quando parar, olhar no espelho. No espelho. Quantos entendem? No espelho. Vocês percebam bem, lá em Gênesis 1, 28, que Deus não mandou o homem dominar sobre o seu semelhante, não. Porque se eu domino sobre mim mesmo, e se você domina sobre você, nós já temos a garantia do sucesso. Mas nessa noite Deus pergunta para mim e para você, o que eu tenho, o que você tem, que você não controla, que eu não controlo. Quais são os excessos que eu e você temos cometido? Quais são as transgressões? Esses dias eu falei há algum tempo com o pastor Carlos, nós trocando algumas ideias, impressões sobre a palavra pecado e transgressão. Quais são os limites que eu tenho ultrapassado na minha vida? Porque esses limites, à medida em que eu os ultrapasso, muitas vezes eu tenho grandes conquistas e apareço diante de uma sociedade, mas no fundo eu sou um inútil. Queridos, a vida é assim. Certa feita eu estava vindo do litoral com a minha família, e era um domingo, um calor muito forte, e eu parei num restaurante de rodovia, e ali naquele restaurante ali, comi bastante, estava com muita fome, e mandei aquela maionese, irmãos, para dentro, e depois daquela maionese um docinho de leite, e esse docinho veio com figo, eu mandei aquilo para dentro, e nós pegamos o carro e continuamos a nossa viagem. Eis que se não quando, mas porém contudo, eu começo a ter aquelas contrações, e o olho virar, e eu não sabia o que eu fazia, e procurando uma placa de posto de gasolina, o primeiro Petrobras que eu achei, eu entrei, e corri em direção ao banheiro. Quando eu me agachei, fechei a porta. Eu tenho o hábito de ler aquelas frases poéticas que tem nos banheiros. Tem alguém que tem essa mania aí, além de mim? Eu me contorcendo ali, mais lento. E lá dizia o seguinte: lá fora você é um machão, aqui dentro você é um, e eu não vou falar a palavra que ela é... Amados, às vezes nós transparecemos algo que somos exatamente o inverso. Quantos são machões aí, irmãos? É uma verdade, nós vamos aprender com as cenas, ainda que sejam descontraídas. Mas qual é a realidade em que eu me encontro, independente do que você acha de mim, independentemente do que as pessoas, que a minha esposa, que as minhas filhas, enfim, que as pessoas acham de mim, qual é a imagem que eu tenho de mim? Porque a imagem que eu tenho que construir de mim
é pelos meus atos, segundo a palavra de Deus, me dirige. Diga amém por isso aí. É isso. Mas prestem bem atenção. Nós já estamos caminhando para o final. No livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 1, ele diz assim: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quantos lembram dessa passagem? Deixa eu ver aí. Presta atenção, qual é o plano de Deus? Governar a terra, através de quem? De mim e de você. Olha para o irmão e para a irmã e fala assim: é por você e por mim. Esse é o plano de Deus. A humanidade, ela não respondeu segundo o propósito de Deus, segundo a vontade, segundo o desígnio de Deus. Mas Deus tinha um plano. E Jó entendeu isso. Jó falou: olha, bem sei que os seus planos, eles não podem ser frustrados, mas como é que nós vamos fazer com esse negócio? Nós vamos governar a terra através do Maurício, do Horácio, do Jorge. Deus tinha um plano. E Ele não desistiu do plano dele. E Deus tem um plano na sua vida. E Ele não vai desistir. Nem que para isso Ele tenha que arrancar os cabelos tudo da sua cabeça. Ele vai fazer. Sabe? Aqui no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 3, Deus começa então a delinear o plano dele. Porém, inimizade entre ti e a descendência, e o descendente da, entre os seus descendentes e o descendente da mulher. O propósito de Deus não é governar a terra através dos anjos, não. Isso você vai entender muito bem, lendo do capítulo 1 ao capítulo 4 do livro de Hebreus. A Bíblia diz que Jesus, Ele é maior do que os anjos, maior do que o sumo sacerdote, maior do que Moisés, maior do que tudo. Mas qual é o nosso chamado? Para sermos o quê? Irmãos de Jesus. Porquanto o propósito de Deus é para que eu e você resplandeçamos a glória do Filho. Quantos entendem o que estou falando? Essa é a proposta. E à medida em que eu aceito esse propósito, olha, a Bíblia vai dizer para nós, se não me engano, no verso 10 do capítulo 2, ele vai dizer assim, ó, Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Olha que coisa, vamos ler essa passagem, irmãos, essa passagem é muito bonita. Capítulo 2 de Hebreus, vamos lá, rapidinho, já estamos partindo para a conclusão da nossa reunião, mas no capítulo 2 de Hebreus, olha que coisa, no verso 10, Hebreus 2:10, vamos acompanhar a leitura, olha que coisa. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, e a quem que ele está se referindo? A Jesus. Tornasse perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele está dizendo que a origem daquele que nos santifica, que é o Filho, é também a mesma origem minha e sua. Há uma bênção lançada sobre a minha, sua vida, e essa bênção é para que eu e você governemos, e não sejamos governados. No capítulo 2 da carta aos Efésios, ele fala, olha, noutra hora nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos sendo levados por as nossas concupiscências.
Mas esse não era o propósito de Deus. Então, Deus tem um plano. E agora, irmãos, retornando para os versos 14 e 15 de Hebreus, do capítulo 2, vamos atentamente entender mais alguma coisa aqui. E noutra oportunidade nós voltamos ao tema com algumas outras coisas que Deus tem falado muito comigo nesses dias, queridos. Muito, muito, muito. A pandemia parou o Horácio. Todo mês de abril, era a época de eu trabalhar até tarde da noite no meu escritório. E agora, quando chegou o mês de abril, a gente tinha o toque de recolher. Desse jeito. Deus me levou a refletir e eu percebi muitas coisas nas Escrituras, irmãos, que ainda quero falar com vocês. Mas prestem atenção. O que ele está dizendo aqui? Portanto, verso 14 do capítulo 2 de Hebreus. Visto que os filhos são pessoas de carne e sangue. Quantos são de carne e sangue aí? Deixa eu ver. Que bênção. Ele está se referindo a mim e a você. Ele também participou dessa condição humana. Ele quem? Jesus. As Escrituras, elas trazem algumas informações aqui que contrariam as visões religiosas anticristãs. Porque muitas seitas e religiões dizem que Jesus foi apenas um espírito. Mas no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, a Bíblia diz, e o verbo se fez carne, ele se transformou igual a mim, igual a você, e mais do que isso, a Bíblia diz, e habitou entre nós, ele tabernaculou entre nós. A vinda de Jesus Cristo a esse mundo é relatada não somente pelas Escrituras Sagradas, mas pela história, e sobretudo, pela fé, que é o mais importante. Porque nós vivemos pela fé. Quantos vivem pela fé aí? Nós vivemos pela fé. A Bíblia está dizendo aqui, ó, que ele também se transformou igual a mim, igual a você. Em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, Paulo diz assim, ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que não considerou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. E a Bíblia diz ali que ele foi reconhecido em figura humana. No Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 27, Jesus conversando com Tomé, falou, Tomé, põe o dedo aqui. Não, Tomé, põe a sua mão. Vamos aumentar essa dimensão de realidade. Eu sou aquele que estava naquela cruz. Olha aqui, coloca a sua mão. O dedo é pouco, Tomé, coloca a mão do meu lado. Jesus esteve aqui entre nós em carne. Isso é um fato. É um fato. E a Bíblia está dizendo que ele assumiu o mesmo corpo que eu e você. Mas por que ele assumiu o mesmo corpo meu e seu? Ele não poderia vencer o diabo de outra maneira? Queridos, e agora nós fechamos aqui. Ô glória! Ele venceria o diabo, morrendo. Mas a natureza dele, sendo Deus vindo do Pai, não teria como matá-lo, porquanto ele teve que se fazer carne, porque só assim ele morreria. Mas ressuscitaria. E agora, queridos, olha que coisa maravilhosa, ele se desfaz da sua natureza divina,
se enche, aliás, se esvazia, e é reconhecido em figura humana, morre na cruz. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou. E na primeira carta aos Coríntios, você vai perceber que eu e você, na ressurreição, nós receberemos um chamado corpo glorificado. Que é um corpo glorificado? É um corpo em que a Covid-19 não tem poder. É um corpo onde nenhuma enfermidade tem poder. É um corpo onde as pessoas não ficam ofegantes, como o pastor Horácio está ficando agora para falar com vocês, porque é um corpo glorificado. Essa é a herança minha e sua. Sabe por quê? Porque ele tinha um plano de governar a terra. E esse plano é através de mim e através de você. A Bíblia diz: não foi a anjos que o Senhor subjugou o mundo, mas foi ao Filho. E esse Filho, ele adquire a forma humana, morre, mas porque ele é justo, ele ressuscita. E quando ele ressuscita? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Oh glória, quando ele ressuscita, a quantidade de promessas sobre mim e sobre você é interminável. Essa é a promessa do Senhor para mim e para você. Talvez os irmãos, se quiserem subir do louvor, podem subir. Nós estamos caminhando para o final. Eu ganhei uma vez um livro, e ontem eu estava mexendo em algumas coisas lá no meu escritório, e vi esse livro. Esse livro chama Uma Vida com Propósitos. E uma vida com propósito nos torna pessoas úteis. E sendo úteis, nós cumprimos o propósito de Deus. E cumprindo o propósito de Deus, nós não morremos. Porque em Romanos a Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe por que foi graça, irmãos? Sabe, eu estou parecendo a Beth quando a gente... já estou indo bem. Eu falei que eu estava terminando, pastor, mas é importante eu trazer isso para a igreja. Olha como é que a graça se manifesta. No capítulo 2, o apóstolo Paulo começa o verso 1 dizendo assim: ó, vós estáveis mortos. O que um morto pode fazer, meus queridos? Nada. Um morto não pode fazer nada. Mas a Bíblia diz também, no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 63, termina aquele versículo com uma poesia que arrebenta o nosso coração. Jesus diz assim para os discípulos: as palavras que eu lhes dou são espírito e vida. Por que ele disse isso? Porque a palavra que o homem ouviu no Gênesis era uma palavra que estava impregnada de quê? De morte. A graça, presta atenção nisso. A graça não é Deus nos ajudar, não. A graça é Deus fazer tudo. Porque ajudar pressupõe que eu tenho uma parte a fazer nessa história.
mas eu estou morto. A Bíblia diz que eu estava morto nos meus delitos e pecados. Então, ainda que o Senhor viesse me ajudar, Ele precisaria de uma coparticipação minha. Mas não foi assim. Lázaro não ajudou Jesus quando foi ressuscitado. Lázaro recebeu uma palavra. E qual foi a palavra? Lázaro, vem para fora. Sabe o que significa igreja, irmãos? Igreja do grego é eclesia, ek, para fora, eclesia, chamados. Hoje nós somos chamados para fora das nossas casas e tivemos a oportunidade de estar nesse salão. Que maravilhoso isso. Porque aqui hoje nós entendemos a graça de Deus, que não é somente de nos fazer viver, mas reinar com Cristo. Você pode ficar de pé nesse momento? Podemos cantar uma canção? Bem-aventurado é aquele cujos pecados são perdoados. Bem-aventurados sois quando seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Aleluias. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está a morte. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluias. És invencível, inigualável. Aos homens pelo qual devamos ser salvos. Deus está me dizendo que você tem uma grande dificuldade para ser suplantado essa semana. E você precisa de uma intervenção de Deus, de uma salvação em alguma situação. E a Bíblia diz que em nenhum outro nome há entre o céu e a terra pelo qual devamos ser salvos. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, eu vou orar por você e nós concluímos essa reunião. Deus, o Senhor conhece as nossas necessidades. A sua palavra diz que a palavra ainda não saiu da nossa boca, mas o Senhor já sabe o que vamos falar. Da mesma forma, Deus,
Senhor, quando nos ensina a orar, diz que quando nós nos dirigimos ao Senhor, antes de nós falarmos qualquer coisa, o Senhor já sabe do que nós precisamos. E é claro, ó Deus, que entre nós há irmãos, irmãs que precisam de uma intervenção. Nos lares onde essa palavra está chegando, ó Deus, muitas pessoas precisam de uma intervenção do Senhor, seja na saúde, seja no trabalho, seja nas relações. E a nossa oração ao terminar essa reunião de culto e adoração ao Senhor é que o Senhor possa visitar cada uma dessas casas, dessas pessoas, trazendo a salvação em momento oportuno, assim como nós iniciamos esse culto, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, Deus seja louvado, Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia.